Deu para descansar um pouquinho, agora nós vamos colocar a mão na massa resolvendo alguns exercícios. E o primeiro, começamos aqui com: precisamos calcular o valor da largura do lago representado na figura. Observem que foi feito um triângulo representando essa situação, em que a largura desse lado é um cateto do seu triângulo. Aqui nós temos o outro cateto que foi dado a medida e demarcou-se um ângulo de 19 graus, e esse triângulo é retângulo. Então, primeira coisa, nós precisamos identificar qual das razões trigonométricas vai ser a apropriada para resolver esse problema. Observem que aqui nós já não temos uma orientação de qual delas utilizar, nós é que temos que descobrir. Então, observem, o que nós queremos buscar é exatamente esse cateto, que é o cateto oposto ao ângulo de 19 graus. E nós conhecemos o cateto adjacente. Então, qual das razões que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Quem lembra? É a tangente. E é exatamente isso que nós vamos utilizar. A tangente de 19 graus. Observem aqui o que está escrito. A tangente de 19 graus é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero buscar, o x, sobre o cateto adjacente, 84,5. Nesse momento, nós precisamos consultar lá a tabela do livro para ver qual é o número, qual é o valor da tangente de 19 graus, para nós substituirmos aqui. Observando lá, conferindo na tabela, nós identificamos que a tangente de 19 graus é 0,344. E assim nós temos essa equação a qual nós queremos descobrir o valor de x. Então, esse 84,5 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, exatamente isso. E ao fazer essa multiplicação, nós chegamos que o x é igual a 29,07, resolvendo o nosso problema. E assim, então, a largura desse lago é de aproximadamente 29,07 metros. Atenção, aproximadamente. Lembram que na parte 1 da nossa aula, a prof comentou que os valores das razões trigonométricas estão com valores aproximados lá na nossa tabelinha? Então, por isso, aqui a gente enfatiza que a largura é de aproximadamente 29,07 metros. Beleza? Agora, no próximo exercício, o que está pedindo aqui? Observe a figura e encontre o valor de x em grau. Olhem que mudou um pouquinho o estilo do exercício. Eu não conheço o ângulo, eu quero buscar o ângulo. Eu conheço aqui dois lados do meu triângulo e, novamente, eu não tenho uma orientação do que eu preciso fazer. Não está falando se é seno, se é cosseno, se é tangente. Aqui nós temos que identificar qual das razões será apropriada. Então, a primeira coisa é: identifique os valores que foram dados, o que eles são no seu triângulo. Esse lado de 4,1, ele é um cateto, mas ele é o cateto oposto ao ângulo x em questão. E aqui o 5,7 é a hipotenusa. Assim, nós entendemos que você precisa utilizar uma razão que vai relacionar cateto oposto com hipotenusa. E qual das razões que usa cateto oposto e hipotenusa? É a razão seno. Sendo assim, nós vamos utilizar aqui o seno de x. O ângulo é desconhecido, então nós vamos deixar o x aparecendo. Então, seno de x é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Até aqui? Nesse exemplo, nós queremos achar quem é o x, não vamos multiplicar cruzado nem nada. Aqui a gente vai ter que fazer essa razão, essa divisão. Ao fazer 4,1 dividido por 5,7, nós chegamos em 0,719. E agora, o que nós fazemos para descobrir quem é o ângulo x? Alguém aí tem alguma ideia? O que será que nós precisamos fazer?
Então, nós precisamos consultar a nossa tabela que está lá no livro didático. Então, você vai olhar para a sua tabela e vai buscar lá no seno qual o ângulo que vai resultar em 0,719. Olhando rapidamente aí pela tabela, a gente já consegue identificar que o ângulo em que o seno é 0,719 é o ângulo de 46 graus. Sendo assim, nós chegamos que o x deve ser igual a 46 graus. Ok, pessoal? Entendido? Então, vamos para o próximo exercício. Observem aqui que nós temos que na construção civil, o teodolito é um instrumento muito usado para medir ângulos. Na situação abaixo, o teodolito tem 1,5 metros de altura. Qual é a altura do poste? Vamos identificar aqui o seguinte. Nós queremos descobrir a altura do poste. Nós temos um ângulo e temos a distância desse homem, desse teodolito até o poste, que é 15 metros. E isso aqui é um cateto, no caso, cateto adjacente. E nós queremos descobrir o cateto oposto. Então, qual das razões que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Aqui nós vamos utilizar a tangente de 36 graus. E a tangente desse ângulo de 36 é o cateto oposto, que eu quero descobrir, x, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é 15. Sendo assim, novamente, vamos à tabela consultar quanto é a tangente de 36 graus. E observamos que é 0,727. Substituímos aqui e obtemos agora essa equação. Agora, nós temos que multiplicar o 15 pelo número decimal para saber quem é o x. Fazendo a multiplicação, nós obtemos então que x é igual a 10,905. Mas essa já é a resposta do problema? Esse valor de x já é a altura do poste? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Por quê? Esse valor que nós achamos é exatamente dessa altura da pessoa, do teodolito, para cima. Então, nós temos que adicionar essa altura do teodolito de 1,5 no valor de x para assim ter realmente a altura do poste. Concluímos, então, que a altura desse poste vai ser exatamente 12,405 metros, porque nós somamos a 10,905 o 1,5. Ok, pessoal? Tudo bem por aí? Então, vamos para mais um exemplo. O último, já digo para vocês. Calcule o valor de S conforme o esquema abaixo. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo demarcado nessa situação, em que nós queremos descobrir o S. E esse S é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Demarcado aqui o ângulo de 57 graus, nós conhecemos qual cateto? Cateto oposto, que é 839 quilômetros. Nessa situação, então, nós teremos que utilizar seno, cosseno ou tangente. Olha aqui, cateto oposto é conhecido e queremos achar a hipotenusa. Qual das razões envolve cateto oposto e hipotenusa? É a razão seno. Faremos então seno de 57 graus. E o seno é o cateto oposto, que nesse caso é 839, sobre a hipotenusa, que é S. Qual é o valor do seno de 57 graus? Nessa imagem já foi dado aqui uma colinha do lado. Então, o seno de 57 graus, nós utilizaremos esse valor decimal aqui. Que se você conferir lá na tabela do livro, vai coincidir, vai ser o mesmo número. Temos, então, essa equação, da qual, para resolver, o que a gente faz? Esse S que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. E agora, esse decimal que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo, para assim isolarmos o S.
Fazendo essa divisão, nós chegamos que o S é igual a 1.000. E nesse exemplo, a unidade dada foi em quilômetros. Então, a resposta é S igual a 1.000 quilômetros. Correto, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós fizemos aí alguns exercícios utilizando as razões. A prof comentou com vocês sobre a tabela das razões trigonométricas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato com a prof. Não deixem acumular dúvidas. Combinado? E nos vemos na próxima aula.